Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que estão acompanhando esta nossa primeira aula do nosso curso básico em teologia. Este curso, que é um oferecimento da nossa Escola Teológica Elohim. Neste momento, pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que o Senhor, através do Espírito Santo, possa lhe ajudar, possa lhe sustentar até o final deste curso. Nós, neste curso, teremos 18 disciplinas, 18 matérias de muito enriquecimento espiritual. E nesta feita, estaremos estudando Doutrina de Deus, curso básico. Este curso, como eu já disse, é um oferecimento da nossa Escola Teológica Elohim, a qual eu sou o presidente, fundador, diretor sênior dessa escola. Então nós vamos diretamente ao assunto. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que se dedicaram no estudo, todos os irmãos que se interessaram por estudar conosco, e queremos aqui, neste tempo, deixar os irmãos informados e espertíssimos acerca dos assuntos bíblicos, das verdades contidas na Santa Palavra de Deus. Nós vamos iniciar, irmãos, a lição de número 1, a existência de Deus. Nós temos como versículo-chave Êxodo capítulo 3 e o versículo 14, que diz: Eu sou o que sou. Isaías 43:13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E nós já entramos na etimologia da palavra. O termo teologia, aqui na nossa revista, ela tem outras definições, mas no geral, teologia é uma palavra grega e ela é dividida em duas partes. Theo, Deus no grego, e logia. Logia é estudo ou tratado. Portanto, logia, estudo, theo, Deus, estudo sobre Deus. Como nós estamos falando sobre teologia, como nós estamos falando sobre algo que tem significado espiritual, então todas as matérias dos nossos cursos em teologia, ela tem o nome de doutrina de Deus. Então, teologia é doutrina de Deus. Aqui na nossa apostila, ela traz aqui lógica, não é? Logia, que procede de logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, teologia significa estudo ou doutrina de Deus. Então, essa palavra teologia é uma palavra grega e ela significa doutrina de Deus. Lembrem-se, irmãos, que todas as matérias que nós estudamos em teologia, elas são chamadas doutrinas, porque estão dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática é uma lista de disciplinas e de matérias que nós estudamos no curso em teologia. Então nós temos pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós temos hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós temos soteriologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja. Então, nós temos angelologia, a doutrina dos anjos, e outras matérias que nós ensinamos e aprendemos, os alunos aprendem nos nossos cursos em teologia. Nós vamos ver, irmãos, aqui um pouco sobre a existência de Deus. Deus existe, isso é um fato real. A existência de Deus, irmãos, é algo incontestável. A existência de Deus não tem como nós contestarmos. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas já no seu início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como Criador de todas as coisas e sendo o principal personagem em toda a criação do universo. Portanto, nós vemos que Deus, ele não se preocupa em comprovar a sua existência. Deus, ele já começa a sua palavra, inspirando o escritor de Gênesis, que foi Moisés,
o Senhor já direciona e já inspira a Moisés a dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra, não é? No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim u'haaretz, não é? Então, no caso Bereshit, no princípio, criou Deus, não é? Os céus e a terra. Então, o Senhor, já no início da Bíblia, já no início da sua santa palavra, nos mostra que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus fez todas as coisas. Estudante de teologia, guarde isso para você. Estudante de teologia tem que se ligar nas palavras de Deus e, a princípio de tudo, deve ter a sua fé inabalável no Senhor. Tá certo? Estudante de teologia deve ter convicção em sua fé. Guarde isso para você. Coloque isso no seu coração. Não entre para um curso teológico sem crer em nada. Muitas pessoas, irmãos, no ramo teológico, começam a estudar, começam a querer se preparar, fazendo cursos teológicos, mas elas não creem em Deus. Muitos ateus estudam teologia justamente para refutar os cristãos. Porque, irmãos, há uma grande diferença entre você fazer teologia por uma escola conceituada como a nossa escola ou você fazer teologia por uma faculdade secular. Tem grande diferença. Porque na faculdade secular, eles vão puxar mais para o secular. Eles vão puxar para a filosofia, vão puxar para a sociologia, vão puxar falar sobre religião, o que é religião, quais são as religiões existentes no mundo, vão falar sobre filosofia da religião, não é? Qual é o pensamento de religião, da onde surgiu os pensadores da religião, enfim. Agora aqui não. No nosso Instituto Bíblico, na nossa escola teológica, nós aprendemos nós aprendemos dogmas, né? Nós aprendemos a teologia dogmática, que é a teologia pentecostal. Nós somos pentecostais por convicção, tá certo? Nós somos pentecostais por convicção. Então, como eu estava falando, o estudante de teologia deve ter em seu coração que ele está estudando sobre um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que se manifesta, tá certo? O estudante de teologia, ele não pode de forma alguma, estudar teologia para crer em algo. Não, nós estudamos teologia para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar o nosso conhecimento, e quanto mais nós aprendemos da parte do Senhor, a nossa fé é aumentada, a nossa fé é edificada através do ensino bíblico, do ensino metódico e sistemático da palavra de Deus. Então, devemos estar ligados nesses conceitos sobre teologia. Deus, irmãos, ele existe desde a eternidade, tá certo? Deus é a eternidade. Por que não dizer, irmãos, que Deus é o Criador da eternidade? Nós estamos falando, irmãos, sobre um ser que existe antes de tudo. O Senhor Deus é pré-existente. O Senhor Deus é existente antes de todas as coisas ora conhecidas hoje. O Senhor Deus foi aquele que criou todas as coisas. O Senhor Deus é a fonte de sabedoria de toda a humanidade. O Senhor Deus é a fonte de todas as coisas que foram criadas. Eu me alegro, eu sinto a presença do amado Espírito Santo neste momento de aula. Porque o Espírito de Deus, nestes momentos, nos levará a entender sobre a grandeza e o poderio deste Deus tão maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus para sempre. Então, irmãos, Deus é a origem de tudo e de todos. Deus é o maior, é o soberano. Ele é soberano.
Este termo soberania não é somente porque ele está acima de nós. Este termo soberania não trata apenas acerca da transcendência de Deus, que Deus está acima de nós. Não. O termo, quando nós tratamos de Deus como sendo soberano, nós tratamos do Senhor como sendo dono e criador de todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, Deus não existe porque nós pensamos ou porque nós cremos nele. Faz-me lembrar da mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses, eles perdem força e até deixam de existir se não houverem seguidores. Vejam o quão fraco são esses deuses. Vejam o quão pequenos, irrisórios, rasos são estes deuses. Eles são, irmãos, fruto da imaginação humana. Deus como Zeus, como Artemis, não é? Como Hades, como Ares, que é o deus da guerra, como Thanatos, que é o deus da morte. Enfim, esses deuses que permeiam a mitologia grega, eles deixam de existir, isso para os que acreditam na mitologia grega, tá certo? Eles deixam de existir se não houver seguidores. Mas, irmãos, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós estamos estudando neste momento, ele existe, queira nós crermos ou não crermos. O Deus que nós servimos e o Deus que nós estamos estudando, ele existe fazendo nós orações ou não fazendo orações. O Deus que nós estudamos e que estamos crendo, ele não precisa de ninguém para governar. Aleluia. O Deus a quem nós servimos, ele não necessita da ajuda de Senhor ninguém para realizar os seus planos, para realizar as suas ações. O Senhor Deus não precisa de ninguém. Ele é soberano. Aleluia. O Senhor Deus é soberano. Deus existe porque ele é eterno e imutável. Deus não muda. A eternidade é um dos atributos de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus veio da eternidade, como alguns pensam. A Bíblia nos informa que Deus é o Pai de Jesus. E Jesus é o Pai da eternidade. Vejam, irmãos. Reparem nesta parte quando eu falei que o Senhor é eterno e pré-existente. O Senhor é soberano. O Deus a quem nós servimos e estamos estudando, ele é o Deus criador de toda a eternidade. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que alegria, irmãos, neste momento. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta aula. Eu sinto e eu acredito que o Espírito de Deus está falando ao seu coração por meio dessas aulas. Eu creio que o Espírito de Deus estará instruindo o seu ser para que você seja uma pessoa firmada, baseada na santa palavra de Deus, por meio de estudos teológicos. Aleluia. Deus é o Criador da eternidade. Quem crê em Deus não quer provas que Ele existe. Quem não crê em Deus não quer provas também que Ele existe. Mas Deus, sem o homem, continua sendo Deus. Aleluia. E o homem sem Deus, o que será? Já que nós estamos falando deste Deus tão poderoso, deste Deus pré-existente, deste Deus soberano, deste Deus que criou a humanidade. Aleluia. Deste Deus que todos os conhecimentos terrenos, toda a ciência, tudo
partiu de uma mente. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Que maravilha, eu sinto a presença de Deus nesta aula. Todos os conhecimentos existentes, tudo o que nós vemos, irmãos, tudo o que nós podemos tocar, tudo o que nós podemos ver, tudo o que nós sabemos, por mesmo que o nosso conhecimento seja irrisório, seja raso, mas partiu de uma mente soberana. Aleluia! Partiu de uma mente soberana. Que maravilha, irmãos. Que maravilha. Aleluia. Nós temos, irmãos, cerca de 5 argumentos que provam a existência de Deus. O argumento cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, o seu Criador. É o argumento mais lógico. Seria um argumento mais lógico. Certo? Porque, irmãos, nós vemos. Se nós vermos, por exemplo, um iPhone. Um exemplo. Nós vemos um iPhone. Nós sabemos que o iPhone é um aparelho da marca Apple. Quem foi o criador da Apple? Steve Jobs. Steve Jobs foi o fundador e presidente por muitos anos da Apple. Hoje ele já morreu. Assim, Steve Jobs foi o criador do iPhone e de outros produtos que a Apple produz. Portanto, o Senhor Deus é o criador de todas as coisas. Nós vemos, irmãos, por exemplo, se nasce uma criança, nós sabemos automaticamente que essa criança tem pai, tem mãe. Ninguém veio ao mundo como uma forma... Não. Todos vieram por meio de uma pessoa. Agora, o interessante e o que cria um paradoxo em nossa mente é que o Senhor Deus, ele não tem ação inicial. O Senhor Deus, ele não precisou de ninguém para criá-lo. Aleluia! É necessário, irmãos, termos fé para acreditar nisso. Certa vez eu estava debatendo com um ateu e ele me perguntou assim: se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Eu disse: quem criou Deus? Sim, me responda por gentileza. Eu disse: ninguém criou Deus. O Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu creio, Ele é dono de tudo. Ele criou todas as coisas e Ele não precisa de Senhor ninguém para criá-lo. Aleluia! O Deus a quem nós estamos estudando e ao que nós cremos não precisou de Senhor ninguém para deixá-lo vivo. Que maravilha, irmãos! Aleluia, glória a Deus. Que maravilha. Então esse argumento cosmológico trata-se de um argumento lógico. Se o mundo existe, existia um Criador. Se as coisas existiram, existia um Criador. Afinal, é necessário mais fé para você acreditar que uma explosão de átomos no universo criou tudo isso que nós chamamos de vida hoje. É impossível. É impossível. O melhor é crer que o mundo foi criado e foi pensado na mente de um ser superior que não precisa de ninguém para fazer os seus planos, as suas ações. Segundo argumento, argumento teleológico. Este termo vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo. Este argumento teleológico trata-se de uma marca de Deus. Tudo que Deus fez, Deus marcou. Deus selou como criação divina.
Aleluia. Este universo, irmãos, aponta para uma mente suprema. Aponta para uma mente suprema. Se nós formos ver, irmãos, só rapidinho aqui, só para nós vermos que não tem para onde correr, é Deus mesmo que faz todas as coisas. Nós vemos a nossa mente. O nosso cérebro é algo tão complexo, como que um ser humano ou uma explosão de átomos no universo seria capaz de criar uma mente e um sistema tão complexo como é a nossa mente. Quem criou o ser humano? Quem criou o primeiro ser humano? Quem deu inteligência ao ser humano? Quem ensinou o ser humano a falar? Quem ensinou o ser humano a ensinar? Quem ensinou, irmãos, os animais a fazerem as suas casas? Aleluia. Quem ensinou o passarinho a buscar o barro e os gravetos para fazer a sua casa, o seu ninho? Quem ensinou? É interessantíssimo, irmãos, o poder do nosso Deus. Aleluia. Eu sinto-me maravilhado com estas aulas. Que Deus tão grande, irmãos, é este que nós servimos. A palavra de Deus mesmo diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O salmista Davi escreve. Portanto, irmãos, é importante nós aprendermos isso. Tudo o que vemos e tudo o que vemos ao nosso redor, seja ele materiais, não é? A Terra é algo tão complexo, irmãos. É algo tão complexo, principalmente quando se passa do planeta Terra para cima, outros planetas, outros astros, galáxias. Isso surgiu na mente de um ser supremo. Aleluia. Isso surgiu na mente de um ser inteligente, um ser dono de todo saber. Aleluia. Terceiro argumento para nós terminarmos essa aula, o argumento antropológico. Este termo vem do grego anthropos, que significa homem. Este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem. Como nós já falamos, o Senhor Deus, tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, deixa uma marca que nos leva a colocar isso na mão do Senhor. De atribuirmos esta criação a uma mente superior à nossa. Como nós já falamos, quem deu inteligência ao ser humano? Quem ensinou o ser humano a falar? Quem criou o corpo do ser humano, que é uma máquina perfeita? Quem fez isso? Como isso pode ter surgido do nada, irmãos? Não existe. Não existe isso. Aleluia. Em Atos 17, 28 diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Na próxima aula, se Deus assim permitir, nós estaremos falando sobre o quarto e quinto argumento, que prova a existência de Deus. Que o Senhor Jesus, a cada aula, a cada estudo, esteja te ajudando, abrindo a sua mente, para que o Senhor seja glorificado cada dia mais através da minha e da sua vida. Eu vou lá e espero você na próxima aula, se Deus assim permitir, para estarmos continuando estudando a doutrina de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.